Então tá, bom dia. 13 horas e 31 minutos, sexta-feira, 22 de novembro. Guma me espia. Certo, ela tá ali. Tá certo? E eu acabei de chegar em casa porque saí. Fui em direção a uma unidade básica de saúde. Era meu plano hoje, num primeiro momento, para dar tempo de em seguida ir a um shopping, certo? A meia hora, 40 minutos de viagem da minha casa até lá, dependendo do trânsito, certo? Onde eu ia buscar um documento que depois se revelou como sendo um documento de isenção de alistamento, tá certo? Ou de isenção ao serviço militar, melhor dizendo. Mas o fato é que eu saí, tá certo, e fui à unidade básica de saúde. Eu estou desde agosto, sabe, perseguindo um urologista. E aí, sabe, a natureza já se encarregou de corrigir, né, aí de neutralizar a situação, entendeu? Mas assim, eu estou marcando a prestação desse serviço desde quando eu comecei, eu acho que em junho, julho, sabe? Não foi fácil. Por quê? Eu quero aí, sabe, verificar até onde isso vai, tá certo? Até onde o SUS vai me conduzir, tá certo? Para depois a gente fazer uma crítica aí. Mas deixe-me falar aqui, sabe, continuar falando, mas eu vou pedir licença para Guma. Guma, dá licença aí, tá certo? Vou bem ali e volto já. Então, outro dia eu falava, explicando aí, tem o Fernando Horta, faz um tempão que eu não assisto o Fernando Horta, certo? Eu não sei por onde anda o Fernando Horta. O Fernando Horta é um historiador, tá certo? E no doutorado dele, tá certo? Ele entende de relações internacionais. Mas é um cara, sabe, que sabe um bocado de coisa, certo? Mas não sabe tudo, tá certo? Tem algumas coisas aí que ele topa, tá certo? E ele fala assim, que ele faz um esforço para favorecer o surgimento de uma nova doxa, entendeu? Eu fiquei pensando nisso aí, que porra seria essa nova doxa, entendeu? Porque assim, eu penso que aí, sabe, o ser humano... Ontem o algoritmo mandou um filme para mim, rapaz, sabe, sobre o mundo, sabe, 20 mil anos atrás, tá certo? Eu acho que pelo cenário do filme, ali se estava na era glacial, tá certo? Antes do Paleolítico e do Neolítico, não sei bem dizer, sabe? Mas sei que antes do Neolítico era, tá certo? E era assim, sabe? Era ali, segundo o próprio filme explica, tá certo? Era o ser humano na Europa, tá certo? Ali perambulando ali, sabe? Naquelas regiões, tá certo? Ali da Europa, tá certo? E eu penso que a era glacial. E no final o filme termina, sabe, mostrando ali, sabe, a sobrevivência de grupos humanos na região ali, sabe, na grande região da Europa. E um garoto, sabe, ali, sabe, ali os seres humanos, sabe, jovens aí, tendo que se adaptar às intempéries, tendo que se adaptar à brutalidade da vida, à vida do mundo darwiniano, tá certo? E ali, sabe, tendo que, sabe, ali, jovens, ali, adolescentes, começarem a ser homens, tá certo? Ser homens para irem, sabe, para o mundo e voltar para casa, tá certo? E aí um garoto se perde, tá certo? E a história, então, é a história desse garoto. E no final ele termina voltando para casa e traz consigo um lobo domesticado, na verdade, uma loba domesticada que estava prenha, tá certo? Tinha 4 ou 6 filhotes, não sei aí, tá certo? E eu vi nesse filme aí nascer a domesticação dos animais, certo? E no caso aí dos animais selvagens, aí, sabe, do que hoje em dia são os cães para nós, tá certo? Cães que um dia foram lobos, tá certo? E essa loba veio com ele, sabe, agressiva nos primeiros momentos, querendo comê-lo, tá certo? E depois ali ela estava machucada, foi recebendo atenção, tá certo? E ali foram se acostumando um com o outro. E quando, sabe, ele resolveu voltar para casa, ela veio seguindo e terminaram chegando em casa e ela com ele, tá certo? E ali ela foi adotada e ali começou a domesticação dos lobos, tá certo? Lobos que deram origem aos cães, tá certo? Essa é uma explicação que tem. E eu achei interessante isso, porquanto, tá certo, a gente aí, sabe, vive nesse mundo assim, sabe, inóspito, certo? Tendo que sobreviver, mas não era isso não, eu confesso que me perdi, mas o fato foi que o algoritmo me mandou esse filme
E eu fiz aqui uma leve resenha sobre isso, mostrando como o ser humano, sabe, ralou 20 mil anos atrás, sabe, antes do Neolítico. O Neolítico está ali 5, 4 mil anos, sabe, quando ali, sabe, a domesticação realmente ela acontece, aí, sabe, aí os animais criados confinados, tá certo? E a agricultura se desenvolvendo, tá certo? E ali as cidades surgindo, isso aí é o Neolítico, tá certo? Mas assim, eu tenho um bocado de coisa aqui anotada, mas eu falei então, sim, assim, o que eu falava da doxa, da nova doxa do Fernando Horta, tá certo? O que ele quer, tá certo? O que ele quer mostrar pra gente é isso, sabe? Assim, o ser humano aí, sabe? Como não tendo nascido aí num Éden, aí, sabe, já pronto e todo acabado, tá certo? Mas um ser humano que teve que rolar, tá certo? Ralar, melhor dizendo, tá certo? Quando já são 5 minutos de vídeo. E ralando para ir, sabe, se afirmando, tá certo? E ir sofrendo as modificações que tinha que sofrer as adaptações que tinha, sabe, que sofrer, tá certo? E se tornando aí, sabe, essa coisa aí que nós temos hoje, tá certo? Seres humanos dotados de inteligência, tá certo? Com um corpo físico e aí, sabe, com um corpo espiritual, mas o espiritual no sentido da capacidade de pensamento que aí foi se desenvolvendo por conta aí, sabe, das adaptações no sistema neural cerebral, tá certo? E o Horta então fala dessa nova doxa, tá certo? De uma nova doxa que precisa ser inaugurada. Nova doxa que ali os gregos, no seu tempo, sabe, se encarregaram de iniciar. E a primeira batalha deles foi lutar contra os mitos, contra as narrativas. Hoje, quando se fala em mito, sabe, se acha que é um ser, mas na verdade o mito é sinônimo de narrativa, sabe? E as narrativas de lendas, sim, tá certo? Teve o Homero, certo, que foi um mestre em narrativas, tá certo, em mitos, e o mito que se saiu, sabe, ali, sabe, num ponto de partida para chegar no logos, na capacidade mental, tá certo? Mas veja que o mito, a narrativa, as lendas, as superstições, tá certo? Elas estão o tempo todo, sabe, junto e misturado. O ser humano sabe, inteligência emocional, inteligência racional, as duas coisas ao mesmo tempo se alternando, tá certo? E não tem como escapar disso, tá certo? E o Horta, então, batalha sobre uma nova doxa, e eu achava que essa nova doxa seria uma praxis, tá certo? E eu falei pragma outro dia, e que no fundo vai dar na mesma, certo? Uma pragma. A pragma vai ser, aí, sabe, interessante para os pragmatistas, tá certo? E a praxis vai ser interessante para os seguidores de Gramsci, que foi quem, sabe, aí, sabe, desenvolveu essa história aí, tá certo? Assim, aqui fala, né? A filosofia da praxis, em Gramsci, certo? É a soma de Ricardo e Hegel. Nada mais que um momento do desenvolvimento histórico mundial, uma cultura em gestação que tenderá a se desenvolver como o próprio desenvolvimento das relações sociais. Tá certo? Então, assim, quando eu fico imaginando então o filme que o algoritmo me mandou, daquele garoto ali domesticando lobos, tá certo? Ali na era glacial, eu fico imaginando, então, aí, sabe, essa nova doxa se formando, tá certo? A cultura se desenvolvendo, tá certo? E as relações se estabelecendo, as relações sociais se estabelecendo. E a praxis, sabe, essa coisa aí. Mas 20 mil anos estava longe ali, sabe, de 2.500 antes da nossa era. 2.500 anos da nossa era, quando os gregos ali se estabelecem ali na Grécia, tá certo? Quando ali se ouve falar ali, sabe, da filosofia grega, sabe, de Pitágoras e não sei mais quem ali, sabe, começando aquele movimento intelectual. Mas a primeira coisa, sabe, do movimento de partida do mito, sabe, para o Logos, é essa questão, sabe, que foi a questão que ali o Sócrates se pôs, sabe, de lutar contra ali a ignorância reinante. Aí eu chego no ponto, hoje o que o Horta quer, sabe, e é o que eu desejo também, é que o ser humano, rapaz, não mudou nada, sabe, ele continua naquela fase de infância, sabe, vamos falar assim de infância para não dizer de ignorância, sabe, ali na luta, sabe, contra
ali contra as agruras, não é bem agruras que eu quero falar, contra as adversidades da vida, sabe? Do mundo físico, certo? Os seres humanos se dedicam, sabe, e precisam sempre de amparo e recorrem aos seres superiores, ou seja, voltam aos mitos, às lendas, sabe, às superstições, aos deuses, coisa que o Sócrates, sabe, iniciou ali um combate sistemático, tá certo? Aí aparecem uns desgraçados ali, sabe, ali os sofistas ali, sabe, irritando ali o Sócrates, entendeu? E esses caras vieram de lá, rapaz, 2.500 anos antes da era cristã, sabe? Vieram para cá, para o nosso tempo e estão aí, rapaz. Os caras, eles abrem ali, sabe, alugam um galpão ali, sabe, colocam umas cadeiras, colocam uma mesa, sabe, e ali começam, arranjam um aparelho de som, sabe, começam ali, sabe, a bradar, falar de Deus. Outro dia o filme que o algoritmo me mandou era a história de um cara que de repente ele aparece nas fileiras ali, sabe, da Guerra Civil Americana, tá certo? Sendo obrigado a matar porque o militar, o alistado ali, sabe, o cara que se apresenta, sabe, e que é obrigado a se alistar, ele vai ali, sabe, para empunhar uma arma para matar os outros, e de repente o personagem, eu não lembro o nome do autor, não sei se era o John, não sei o que aí é um cara de muitos filmes aí, de pistolagem no Velho Oeste, certo? Eu só sei dizer que esse cara, sabe, só vai se dedicar a usar arma para matar depois que ele volta, a guerra acaba, ele vai para casa e ali encontra a família dele assassinada, o pai e a mãe, tá certo? Acha um tio que ali, sabe, lhe ensina a atirar e ele desenvolve, atirar com arma de fogo, e ele desenvolve habilidades ali, se torna um cara rápido no gatilho. E na busca dos assassinos ele termina encontrando, sabe, no meio do caminho um cidadão ali, sabe, dissimulador, tá certo? Que se dizia, não se dizia pastor, mas se dizia ali, sabe, um sujeito perto da Bíblia, não sei mais o quê. E na verdade o cara, bicho, era o quinto assassino do pai dele, sabe, dos pais, tá certo? Porra, e os caras tiveram no final, sabe, que bater arma um contra o outro, entendeu? Mas a história que eu quero dizer é isso, sabe? É do cara que dissimulava uma situação, tá certo? Fingindo ser um pastor, colocando a Bíblia ali, sabe, debaixo do braço, abrindo a Bíblia e lendo, sabe, falando de Isaías, Jeremias, sabe, Daniel, não sei mais o que e tal. Que é o que o pessoal faz hoje, rapaz, uns caras iletrados, tá certo? Que se apoiam no que Lutero falou, sabe, de que o Espírito Santo, não sei se Lutero falou isso, sabe, de que o Espírito Santo permite, rapaz. O Lutero foi um cara que iniciou me parece que ele fez a tradução da Bíblia do latim para o alemão, tá certo? E isso permitiu que aqueles que podiam ler, sabe, lessem a Bíblia na língua nativa, na língua normal, na língua natural, tá certo? Na língua nacional. E isso foi um grande avanço. Aí o pessoal, sabe, os letrados aí, os que podiam ler, que eram alfabetizados, começaram aí, os que queriam ir nesse caminho aí, sabe, e se dedicaram a fazer interpretações da Bíblia, a sua moda, tá certo? Aí a gente cai aqui no campo da doxa, entendeu? Os caras eram ali, sabe, não passavam ali dos limites da doxa, porque a língua, ela tem essa coisa, eu tenho essa experiência aqui comigo agora, eu sou professor, sabe, fui um cara acostumado a falar, sabe, e dar aula, sabe, não sei mais o quê. E agora, nesse momento que eu faço esses vídeos, estou eu aqui lidando lidando com a linguagem e contra a memória, porque a memória às vezes me trai, tá certo? Tinha uma palavra, outro dia eu falava de Júlio César, falava do punhal verde e amarelo, tá certo? E falava de Sica, tá certo? E disse que Júlio César foi assassinado com 23 facadas, e o que eu queria, que os golpistas aqui no Brasil queriam, sabe, era dar 23 facadas em Lula. Aqui as 23 facadas, ela é uma metáfora, tá certo? E assim, quer dizer, eu não sei quantas facadas eles seriam capazes de dar no Lula, sabe? E não sei bem se facada é porque aí, sabe, tendo arma de fogo, sabe, vai ver que eles, sabe, matariam o Lula a bala, entendeu? Mas assim, o que eu quero dizer é que naquele tempo ali, sabe, ali, e me perdi, tá certo? O que eu queria dizer não sei, me perdi, tá certo? Eu só sei dizer, sabe, que sim, eu falava da ignorância, tá certo? A ignorância, sabe, que aí domina, sabe, as pessoas, tá certo?
Todo mundo acha que pode, rapaz, sabe, pegar a Bíblia, ler, sabe, e aí, sabe, invocar o Espírito Santo e o Espírito Santo baixar, tá certo? Na verdade, essas pessoas são embromadores, são aqueles sofistas. Os sofistas, eles eram preparados mais ou menos, sabe? Eu não sei bem como é que era isso aí, qual era o nível de profundidade do pensamento de um sofista, tá certo? Mas ele é parecido com esses caras de hoje, sabe, que operam na superfície, sabe? Negam por negar as coisas, sabe? De repente, o cara hoje, com o celular na mão, ele entra numa rede social, tá certo? Se apropria de uma informação e acha aquilo ali, sabe, convincente e começa a propagar aquilo ali, tá certo? E assim hoje se faz aí, sabe, essa coisa que está acontecendo no mundo, aí esses movimentos de extrema direita, certo? Se diz hoje que aqui no Brasil são 40 milhões de evangélicos, tá certo? E o mundo, sabe, as cidades, eu penso que aqui, por exemplo, em Belém do Pará, o Edmilson foi derrotado pelos evangélicos, tá certo? Lá em Manaus a mesma coisa, eu morei 16 anos em Manaus, tá certo? E eu penso que Manaus, depois que eu saí de lá, sabe, foi invadida aí, sabe, por evangélicos, essas pessoas se converteram, mas que no fundo não passam, rapaz, de pessoas ingênuas, de pessoas tolas, sabe? De pessoas ignorantes, de pessoas de poucas letras, sabe? Pessoas que não, sabe, não se dedicam a conhecer, sabe, a alastrar um pouco mais aí o pensamento, porque assim, na medida que você vai falando, mas falando aí, sabe, com o apoio de outras falas aí, de falas aí, sabe, de falas documentadas, sabe, isso aí o pessoal vai dizer que isso é elitismo, tá certo? Mas no fundo é isso, bicho. Tá certo? Quem vai para a escola, sabe, quem começa a fazer o ensino médio, sabe, de quinta a oitava, da oitava, de quinta a oitava, sabe, depois vai fazer ali, sabe, hoje é de quinta ao nono ano, certo? E depois vai fazer ali o ensino médio, sabe, depois consegue fazer uma graduação e tal, esse cara vai fazendo socialização, sabe, aí, sabe, necessária, sabe, se apropriando dos conhecimentos, das falas, dos escritos, dos documentos, certo? E isso aí dá uma certa consistência, tá certo? É o meu caso, tá certo? Eu falo aí, o caboclo falador aqui, sabe, e dá bom dia a cavalo por causa disso, é assim quando são 16 minutos de vídeo, 17, é porque assim, sabe, de repente eu tenho essa propriedade, tá certo? E se isso é o Espírito Santo, eu estou na boa, tá certo? Agora os pastores aí, sabe, aproveitam a brecha aí, sabe, que Lutero, sabe, abriu e deu, sabe, a deixa que Lutero deu, tá certo? E de repente acham que pode aí, sabe, interpretar e conhecer. Eu preparei aqui, falando nisso, sabe, aqui, então eu falava aqui da teoria, da filosofia da praxis, tá certo? Mas assim, a filosofia da praxis, na verdade mesmo, certo, é uma filosofia que, na verdade, traduz, segundo Gramsci, certo, o marxismo, certo, no materialismo histórico e dialético, e é uma coisa que não é apropriada para o momento, é uma coisa mais profunda para outra ocasião, e vou saindo daqui, e vou aproveitando aqui, cara, sabe, eu queria falar das mulheres francesas no Velho Oeste, sabe, que eu venho falando isso aí, mas antes disso eu queria falar umas coisas aqui, sabe, da independência dos Estados Unidos, tá certo? E dizer assim o seguinte, tá certo? É porque o seguinte, caiu na minha mão um outro filme, tá certo? Esse filme tá bem aqui, bicho, olha, Resgate no Oeste, tá certo? Esse filme eu vinha falando aí que as mulheres francesas, sabe, inundaram ali com as polonesas e outras ali, eu acho, não sei se as eslavas também ali, as mulheres da Bulgária, ali, sabe, da Romênia, não sei mais o que, foram para lá também, sabe, da Tchecoslováquia antiga, tá certo, não sei, Montenegro e não sei mais o que, eu não sei, sabe, eu só sei dizer, rapaz, que ali, de repente os Estados Unidos, a partir da Guerra da Independência, eu queria mostrar aqui uma coisa, mas aqui está mostrando o filme, tá certo, aqui o filme, o título do filme, tá aqui, Traded, tá certo? Onde tem o Michael Paré e o Chris Christopherson, tá certo? No papel principal, tá certo? E é um filme de 2019, tá certo? É um filme um faroeste, tá certo? Foi dirigido por Timothy Woodward Jr., tá certo? Woodward. E aqui tá, eu tenho umas cenas aí, tá certo? E qual é a história, tá certo? É a história de um rapto, rapaz. No rapto, de certa forma, sim, uma menina que foge de casa por umas questões ali, sabe, familiares.
E de repente chega numa cidade achando, sabe, que podia ir se dar bem aos 17 anos, tá certo? E na verdade ela é sequestrada por caçadores não sei se a gente pode falar de caçadores, agenciadores de mulheres para o mundo da prostituição. E essa menina, rapaz, vai perambulando. Aqui está falando de câncer, tá certo? Aí nesse ponto aqui eu queria mostrar uma coisa aqui, falar da independência dos Estados Unidos, para mostrar ali, sabe, aquele mundo profundo ali, sabe, onde essa menina aí se meteu. E diz assim, que a independência dos Estados Unidos é um capítulo crucial na história mundial, tá certo? E ali, a história da independência começa com as 13 colônias britânicas na América do Norte, tá certo? E tem a Guerra dos 7 Anos como ponto de inflexão. A Guerra dos 7 Anos, também conhecida como Guerra Franco-Indígena na América do Norte, foi um ponto de virada significativa. Eu não sei bem o que foi essa Guerra dos 7 Anos, estou vendo aqui pela primeira vez, tá certo? Mas, na verdade, é assim, a Guerra da Independência é a luta pela liberdade. Aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, tá certo? A guerra começou em abril de 1775, com os confrontos de Lexington e Concord, marcando o início de uma luta armada pela independência. A independência era das 13 colônias contra a metrópole, que era a Inglaterra, tá certo? O segundo Congresso Continental, em 1776, adotou a Declaração de Independência, redigida principalmente por Thomas Jefferson, declarando a separação formal das colônias da Grã-Bretanha. A guerra que se seguiu foi caracterizada por batalhas como a de Saratoga e Yorktown, esta última sendo decisiva para a vitória americana, tá certo? Aí o seguinte, aqui deve ser o George Washington, a Constituição dos Estados Unidos fundando uma nova nação, mas eu paro daqui que o papo não é esse, tá certo? Aí eu vou chegando aqui, bem aqui, e deixe-me ver se volta um pouco mais atrás, e deixe-me ver aqui, tá certo? E aqui, essa foto aqui ela é interessante porque mostra justamente, aí, sabe, a foto ela ilustra, mais ou menos, eu creio, sabe, como aqueles ingleses, sabe, que fugiam de Henrique VIII no navio, como é que chamava o navio? Não vou lembrar agora, tá certo? Mas eles vieram num navio ali, sabe, e atravessaram o Atlântico e chegaram no território do que é hoje os Estados Unidos, era um território pertencente aos indígenas, tá certo? E ali, no que é hoje a Nova Inglaterra, eles se estabeleceram, tá certo? E a partir daí começaram, bicho, sabe? Começaram a habitar o território, a invadir o território e consolidar a invasão, tá certo? E vejam que eles partiram do Atlântico, tá certo? Do Atlântico para o Pacífico, tá certo? E aqui nós temos o Canadá, ali o limite do Canadá, sabe? E o México como sendo norte e sul. E aqui as 13 colônias, aqui à minha direita, tá certo? Onde está o Atlântico, tá certo? E ali, à minha direita, ali as terras aí de ocupação, de colonização, tá certo? Porque o que aconteceu foi assim, o que me trouxe assim. Aqui tem deixa-me ver aqui, sabe, um mapa melhor, tá certo, que mostra aqui à minha direita, sabe, o território das 13 colônias, e aqui por trás, aqui, aí, sabe, do território das 13 colônias, o que era as terras de colonização dos ingleses, aí, sabe, a partir do Canadá, etc e tal. E veja que aqui a maior parte do território eram terras indígenas, tá certo? E vamos afundando um pouquinho mais, porque é o seguinte, aqui o título do filme é Traded, certo? Traded, a pronúncia. Traded. Tá certo? Traded é o nome do filme, tá certo? E aqui tá aqui, bem aqui, dá para ver isso, tá certo? Foi traduzido como Resgate no Oeste. Resgate porque, rapaz, o pai dessa menina, sabe, teve que enfrentar a questão do tráfico, a questão da escravidão, tá certo? A escravidão, sabe, que se pôs assim, quando se fala em escravidão, se acha que a escravidão é somente a escravidão africana, tá certo? Mas não é, bicho, no mundo antigo, ali na Grécia Antiga e no mundo dos romanos, no mundo antigo, tá certo? E ali, vamos voltar atrás, lá no Neolítico, rapaz, lá no meio dos assumérios, tá certo? E no meio ali daquele povo ali de Ur, não sei mais o que, ali já se praticava escravidão, tá certo?
Os próprios hebreus foram os escravos dos egípcios, tá certo? Foram também escravos primeiro, não sei se eles foram escravos primeiros dos assírios, qualquer coisa assim, mas o fato é que um povo, quando dominava outro, tornava, sabe, a parte da população masculina que sobrou, masculina e feminina também, certo? Escravos, certo? Escravos para tirar deles alguma utilidade, tá certo? E no Velho Oeste estadunidense, ali no século XVIII, tá certo? Havia isso, sabe? E havia a escravidão, o tráfico humano de mulheres, tá certo? Para operar no setor, ali no setor da prostituição, tá certo? Então, quando pegaram ali, sabe, no filme Traded, ali, sabe, uma menina de 17 anos, essa menina perambulou, rapaz, em várias cidades ali, sabe, ali naquelas bandas ali, sabe, por trás ali do território das 13 colônias, antigas 13 colônias, tá certo? E o cara, o pai dela, rapaz, lutou pra cacete pra chegar e resgatar a filha dele, entendeu? Então, o que eu quero dizer, assim, que hoje, quando eu escrevi aqui, diz que o Trump vai fazer a maior... já são 25 minutos de vídeo. O Trump vai fazer a maior exportação, a maior... não é exportação que eles falam, tá certo? Não é expulsão também, tá certo? Não vem a palavra, tá certo? Mas ele vai mandar, rapaz, os imigrantes todos ali, sabe? Para fora, os imigrantes que conseguiram, sabe, se regularizar e que tem até 20 anos, sabe, de situação jurídica regularizada, esses aí vão ser atingidos também. Aí eu perguntei assim, rapaz, quem nos States não é imigrante, tá certo? Quando eu pego aqui, sabe, aqui, esse pessoal bem aqui, tá certo, no começo, sabe, chegando aqui, olha a foto aí, sabe, esse pessoal chegando aí, como é que chamava o navio que trouxe os Pilgrims, certo, os peregrinos, os fugitivos de Henrique VIII, tá certo, como é que chama, tem um nome, eu não vou procurar agora aqui, mas tá aí a imagem, tá certo, esse pessoal quando chegou, todos eles eram imigrantes, tá certo, eles eram anglo-saxões, tá certo, anglo-saxões vindos ali da Inglaterra, tá certo. E esse povo se estabeleceu ao lado dos habitantes originários, tá certo? Aí depois disso, sabe, e esses caras são chamados de os pais fundadores, tá certo? E como é aí, rapaz, então veja que a população estadunidense, certo, nasceu da imigração, porra, certo? No começo havia no território os povos originários. Aí esse Trump, rapaz, esse próprio Trump, ele é neto de alemão, tá certo? E é saxão, certo? E eu acho que ele é saxão. E se estabeleceu em Nova York, a partir da família dele, sabe, dos avós, salvo engano, que vieram, sabe, se estabeleceram ali em Nova York, no estado de Nova York, tá certo? Em alguma cidade ali no estado de Nova York. E assim, esse maganão cresceu lá, rapaz. E agora ele está com essa invocação aí de enxotar aí, sabe, os imigrantes, tá certo? Ele deveria dar nome aos bois, tá certo? E ele ganhou a eleição com base nisso aí. Mas o fato é, sabe, para fechar o vídeo, então, tá certo, que no Velho Oeste, sabe, e eu saio daqui, tá certo? No Oeste, digo melhor, nos Estados Unidos, ali todo mundo é imigrante. Começa por aí, tá certo? Então não dá para entender aí daí a pergunta que eu fiz, sabe? Quem nos States não é imigrante, tá certo? Que atira a primeira pedra. Quem no States, certo? Não é imigrante, que atira a primeira pedra, foi essa a frase que eu montei. Eu não sei se isso poderá dar título, sabe, ao meu vídeo, para justamente mostrar essa questão aí da hipocrisia, sabe, e da falta de verdade aí, sabe, aí nos republicanos que estão fazendo aí, sabe, que vão fazer o governo dos Estados Unidos, sabe, com esse papo principalmente voltado aí para essa história da imigração. E a segunda que eu falo aqui é a questão da escravidão, tá certo? A escravidão, sabe, que a escravidão não é questão de cor, tá certo? Não é questão de cor. A escravidão é questão de discurso, tá certo? É questão aí, sabe, de mito, tá certo? Né, de impressão aí, sabe, de mito, entendeu? Os gregos antigos diziam que sabe, que eram conquistados, que eram cativados, sabe, que eram trazidos cativos para dentro da cidade, sabe? Eles falavam que nem passarinhos, isso aí, sabe, para desqualificar o cidadão, para colocar o cidadão num certo lugar, sabe? E não permitir, sabe, que ele criasse asas e quisesse ali, sabe, exercitar mais direitos, tá certo? Que não apenas, que além daqueles, sabe, que a situação de opressão, sabe, de dominação, entendeu, de serem derrotados, povos derrotados, sabe, povos com grilhões, deveriam ter, tá certo?
que eles ficassem nos seus lugares. Aí nasce a ideia, sabe, daquilo que o Nietzsche falava, sabe, é do ressentimento. Os caras não queriam esse pessoal que vinha aí, sabe, de baixo, que eram escravos, que eram cativados, tá certo? Que subissem, sabe, que adquirissem a cidadania. Me parece que lá hoje, sabe, talvez eu acho que fique melhor assim, os ressentidos de Nietzsche, tá certo? Eu vou dizer hoje, sabe, que os estadunidenses, sabe, com esse papo aí de imigração, fica melhor assim, tá certo? Na verdade, eles são ressentidos de Nietzsche, tá certo? Quando querem que os que, sabe, chegam ali, sabe, ignoram que eles um dia foram também imigrantes, tá certo? Ou os caras que hoje aí, sabe, fazem o governo dos Estados Unidos e o próprio Trump em primeiro lugar, eles não passam, sabe, de imigrantes, tá certo? Que chegaram lá porque os originários eram os povos indígenas, tá certo? Então eu vou ficando por aqui com esse papo aí, com esses esclarecimentos. E vou falando aí, lembrando aí, sabe, que eu falei das francesas no Velho Oeste, tá certo? Essas mulheres eram levadas para ali, para os Estados Unidos, pensando que iam sobreviver numa boa, que iam fazer fortuna, mas na verdade não era, as mulheres não tinham liberdade, tá certo? Elas tinham um cafetão, em geral era o dono do bar, do salão, tá certo? E ali, sabe, não tinham, depois que entravam ali, sabe, não tinham mais liberdade para sair, tá certo? E o dinheiro que ganhavam, sabe, pertencia ao dono do salão, e essas mulheres ficavam ali, envelheciam e morriam, sabe, naquele mundo ali de prostituição, tá certo? E ali, por trás dessa questão toda aí, o que é que nós temos? Temos a escravidão, bicho, o tráfico humano, tá certo? Essa história velha do ser humano, sabe, oprimir o próprio semelhante, tá certo? E daí tirar um mito, sabe, elaborar um mito, uma narrativa, certo? Eu estou usando aqui a palavra narrativa no seu sentido adequado, certo? No seu sentido correto, tá certo? De que mito é sinônimo de narrativa, tá certo? E narrativa que tem um lado a descrição, que tem um lado como é que chama aquela outra forma de escrita, tá certo? De estrutura, de construção de linguagem, tá certo? De texto, tá certo? A dissertação, entendeu? E assim, tá certo? E vendo que tudo não passa certo, sabe? Quem imprime, sabe, a verdade, quem diz que a verdade é a verdade, tá certo? É o cara que tem a força, tá certo? É o cafetão, sabe? É o cara que tem dinheiro, sabe? É o dono da cidade, tá certo? São os donos da cidade, tá certo? E assim por diante. Eu acho que eu vou chamar, sabe, ressentidos de Nietzsche, sabe? Os imigrantes ressentidos de Nietzsche, tá certo? Aí para representar Estados Unidos, os imigrantes estadunidenses ressentidos de Nietzsche, acho que vai ser esse o título do meu vídeo, tá certo? Fico por aqui e digo que Ernest é o meu nome, o meu canal é Quem Fala Muito, dá Bom Dia Cavalo. Fiz esse vídeo na marra porque eu não podia deixar de fazer. Boa tarde já, boa tarde.